Relembrando depois o momento que nós estamos, do nosso estudo sobre esse texto, Hebreus 2, 5 a 8, palavra do nosso Deus, palavra da nossa salvação, glória a Deus. Amém. O verso 5 de Hebreus 2 diz assim: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar também testemunhou, dizendo: o que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para com que ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroastes de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda que não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Amém? Até aqui, só para a gente retomar um pouco e entender o contexto desse texto. Retomamos aqui, Hebreus de onde paramos, né? E eu quero relembrar um pouco onde nós estamos, porque passou já 15 dias. E nós vimos na nossa última leitura que isso aqui não é uma epístola, isso aqui não é uma carta, né? Só para vocês recordarem quem ouviu. E também isso aqui não foi escrito por Paulo, né? Nós vimos as razões disso, porque, como muita gente diz, na verdade, esse texto é um tratado teológico, hoje você vai entender um pouco isso. São ensinamentos, um ajuntado, um compêndio de ensinamentos preciosos sobre Jesus Cristo. O foco dessa carta é Jesus Cristo. E a possibilidade muito grande disso aqui ser um registro feito no final do primeiro século, provavelmente na cidade de Alexandria, no norte do Egito, como nós falamos, por uma comunidade de judeus, compôs isso aqui, uma comunidade de judeus que se converteu ao Senhor. A gente entende isso durante a leitura. Nós já começamos a ler, e essa é a realidade de que tudo que nós lemos no texto é o que nós vamos continuar a ler. Toda a escrita que nós já vimos semana retrasada, e hoje nós vamos continuar a ver, ela é reforçada, sempre citando textos do Antigo Testamento, o tempo todo. Por que será? É exatamente por isso que eu estou dizendo para vocês. O compositor desse texto tem uma tradição judaica muito forte, se converteu a Jesus, mas preserva valores ainda do judaísmo muito fortes. A questão chave aqui que o texto enfrenta é como esses judeus que se converteram ao Senhor, convertidos a Cristo, e que ainda preservavam de maneira forte as tradições de como eles entendiam que tinham que adorar o Senhor. Por exemplo, o judeu precisa do templo para adorar o Senhor. Nesse tempo, precisavam de sacerdotes para adorar o Senhor. Precisavam fazer os seus sacrifícios. Mas nós vemos que, depois do ano 70 da nossa era, o templo tinha sido destruído, né? Lembram disso? Nós vimos no nosso estudo. E não era possível mais, por exemplo, ir até Jerusalém para as festas. Não tinha mais o templo para as festas. Quer dizer, não estava para ir lá nas cerimônias de perdão dos pecados que eles faziam na Páscoa de todo ano. Essas cerimônias tinham acabado. E aí, então, como é que a gente faz? Então, a cabeça desses primeiros cristãos, os primeiros convertidos ao Senhor, era realmente que Cristo era, e Ele é mesmo, né, o cumprimento das antigas promessas do Antigo Testamento. Portanto, nós adoramos a Cristo, mas nós vamos ao templo 3 dias orar, a gente acredita na circuncisão, era a tradição nesse primeiro momento. Depois isso foi mudando, mas aqui ainda é muito forte. E por isso, mesmo crendo que Jesus é o Messias, essas tradições foram preservadas. Vocês lembram nos nossos estudos que Paulo lutou contra essas coisas, né? Os judaizantes queriam dizer: olha, para vocês serem salvos por Jesus Cristo, precisa se circuncidar, precisa, né? A tradição de Jerusalém não pode ser perdida, enfim. Os primeiros cristãos acreditavam nisso, né? Mas assim, veja, como é que se adora a Deus agora que nós não temos mais templo, foi destruído? Como é que nós falamos com Deus se não tem mais sacerdote para falar por nós? Como é que nós não adoramos a Deus se nós não temos mais as festas? Ora, aqui nós vamos entender. Nós não precisamos de templo, nós não precisamos de sacrifício, não precisamos de festa, não precisamos de sumo, não precisamos de nada. Nós precisamos de Jesus Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote no céu, e o seu sacrifício foi suficiente para o perdão dos nossos pecados de uma vez por todas. Onde é que está essa teologia? Em Hebreus.
Entende por que Jesus assume o papel de sumo sacerdote? Nós ainda vimos na vez passada que a cultura oriental, a cultura judaica sobretudo, tinha uma tradição e valorizava muito a figura dos anjos. Nós falamos disso para vocês, né? Inclusive terça-feira nós estávamos estudando sobre os anjos. Anjo é um mensageiro de Deus e o povo levava isso muito a sério. É um personagem que cada cultura construiu da sua forma, mas o anjo era uma coisa muito presente desde sempre. E na cultura judaica isso é muito forte. Anjos são seres celestiais, mensageiros de Deus, e as pessoas compreendiam isso da sua maneira. A compreensão do que era anjo mudou, mas de qualquer forma, na cultura judaica, os anjos tinham um papel de muito destaque, era muito relevante. Jesus, por exemplo, entra nesse contexto, porque os judeus valorizando os anjos, aliás, no final do primeiro século, era corrente o ensino, que eu já falei deles com vocês, que é o tal do gnosticismo, lembram disso? Em que o céu era dividido em 7 céus, e em um deles moravam os anjos. E lá nesse céu que moravam os anjos, quem era o maior dos anjos? Jesus. Jesus era um anjo no céu, que foi enviado a Deus com uma mensagem de salvação para as pessoas. Essa era a visão que se tinha de Jesus no primeiro século, desse gnosticismo. Isso influenciou a escrita dessa carta, e por isso que você vai entender por que eles escreveram isso que você está lendo comigo. Inclusive, esse gnosticismo foi fundado a partir de uma espiritualidade muito influenciada pelos egípcios. Uma espiritualidade egípcia que influenciou o tal do gnosticismo. E para eles, Jesus era um anjo. Por isso que o texto de Hebreus é tão contundente em questionar essa questão dos anjos. Vai continuar hoje, nós vimos isso da outra vez, muito forte. Vai bater forte nisso. Jesus não é anjo nenhum, não. Aliás, ele é muito maior do que qualquer anjo. Inclusive, diante do seu nome, todo anjo tem que se render e adorá-lo, isso sim, porque ele é maior do que qualquer anjo. Por que está dizendo isso? Porque existia esse ensino corrente, essa visão angelical. E é interessante a gente entender, porque quando a gente lê a Bíblia Sagrada, os estudos da Bíblia Sagrada, a gente vê que os textos são escritos sempre para responder uma questão, um problema, uma questão espiritual, religiosa, cultural. O texto é uma resposta a um contexto, e isso é muito interessante. Nada é por acaso. A Bíblia Sagrada é como parte de uma construção para nos ensinar quem é Deus, qual é o plano de Deus para a nossa vida, quem somos nós nesse plano, nesse tempo e nesse lugar que nós vivemos. Isso é Bíblia. E aqui também não é diferente. Por isso hoje eu retomei a leitura com vocês a partir do verso 5, e como é que nós começamos o texto? Meio emendado com a semana passada. Não foi a anjo nenhum que ele sujeitou ao mundo que há por vir. Não tem nada de anjo, a respeito do qual nós estamos falando, aliás, a respeito do qual alguém já testemunhou, dizendo: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu sujeitaste tudo debaixo dos seus pés. Por que eles começam falando? Exatamente esse contexto, querendo dizer, Jesus não tem nada de anjo. Não tem nada de anjo aqui. Não foi anjo nenhum que Deus sujeitou o mundo que há por vir. Não tem nada de anjo. Nós estamos falando aqui com vocês, aliás, alguém já testemunhou em algum lugar, já tinha falado. Que lugar é esse que ele cita? O Salmo 8. Ele volta lá no Salmo 8 e escreve o versículo 4 e 5. Ele repete: quem é o homem para que dele se... Isso está escrito no Salmo 8. Então percebe, ele vai usando os textos do Antigo Testamento para corroborar essa ideia e toda a teologia em volta de Jesus. É maravilhoso isso. Ele vai reafirmar, como em nenhum outro lugar, que Jesus é Senhor, que Ele é maravilhoso, que Ele está acima de tudo e de todos, que Ele não é anjo não, Ele é soberano, Ele está sentado à destra de Deus Pai, Ele é o nosso Salvador. É maravilhoso tudo isso. Ele repete os mesmos versículos ali do Salmo 8. E aí Deus enviou Jesus à terra, e o que aconteceu? Segundo o apóstolo Paulo, Filipenses, Ele se despiu da sua glória, sim ou não? Jesus se esvaziou da sua glória de Deus enquanto esteve entre nós. E por isso o texto diz que ele foi então um pouco menor do que os anjos. Por que tu fizeste um pouco menor do que os anjos do céu? Porque ele foi humano, enquanto esteve entre nós. Ele se despiu da sua glória, mas depois morreu, ressuscitou, e aí o texto vai dizer, depois o coroou de glória e de honra novamente. Jesus. E ele volta a sentar à destra de Deus,
Sobre o qual, e para ele, sobre ele, todos e tudo e todos há de ser sujeitado debaixo dos seus pés, porque ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos. É um texto que exalta Jesus Cristo, que valoriza o Senhor Jesus, isso é muito importante. Porque ele vai dizer, todas, presta atenção, são todas, nada está fora da autoridade que está sobre Jesus Cristo, nada está longe do alcance da autoridade dele, inclusive a sua vida. Nós não podemos diminuir Jesus Cristo em nenhuma dimensão, queridos, em nome de Ele é Deus, Ele é soberano, isso aqui é muito importante para as nossas vidas, amém? Ele é acima de tudo e de todos, Hebreus vai dizer isso com todas as letras. O texto desmonta essa valorização excessiva dos anjos, e dá a glória e a honra devida a quem é devido. Quem? Jesus Cristo. Não tem anjo não. Aqui a nossa questão aqui não é com ele, nossa questão é com ele, em nome de Jesus. Amém? Mas eu retomo aqui, versículo 9, por exemplo, só para você acompanhar comigo. Entendeu aqui onde nós chegamos? Onde nós estávamos e onde nós chegamos, tá? Ele vai dizer assim no verso 9: nós vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, por um pouco, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos nós, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos e filhas à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação de todos, deles. Só explicar aqui para vocês, vamos caminhar aqui. Ele, Jesus, foi coroado de honra e glória, por quê? Porque pessoalmente ele se doou por todos nós. Ele mesmo diz no Evangelho de João, ninguém me toma, eu mesmo dou a minha vida por amor a vocês. Ele mesmo se doou, ele sofreu, ele morreu em favor de todos nós. Nós estamos construindo a teologia aqui de quem é Jesus Cristo. É um tratado teológico. Ele sofreu e morreu em favor de todos nós, foi ele que levou muitos como filhos e filhas juntos com ele para a glória. Eita Deus! Ele levou muitos filhos e filhas junto com ele para a glória, e foi por essa causa, por causa de quê? Por causa dele, aquele que pelo meio de qual tudo foi criado, ele que é perfeito, ele que cumpriu um plano perfeito para salvar todos e todas, nós, por meio dele, por causa dele que Deus fez todas as coisas. Entenda que vai construindo essa coisa bonita sobre quem é Jesus. Hoje a gente tem essa teologia muito clara, né? Jesus morreu por nós, mas aqui eles estavam construindo isso. Quem é Jesus para esse povo que se tinha se convertido recentemente? Ele está construindo essa lógica, esse tratado teológico, aquilo que ele fez, qual foi o plano do Criador para nos salvar e que Jesus fez. A construção literária, que essa revelação exalta Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele sendo Deus, Ele que estava na criação, por meio de qual tudo foi feito, João 1, tudo foi feito por meio dele, ele é a palavra, ele é o verbo, mas não ficou morto, porque ele morreu em nosso favor, ele se esvaziou e morreu em nosso favor, não ficou morto, mas ele ressuscitou, retornou para a sua glória, voltou a sentar no seu lugar de direito, a saber, à direita de Deus Pai, o seu lugar de direito, ao lado do Pai. Sua vida e morte tiveram a intenção de quê? De possibilitar a salvação de todos nós. Essa é a teologia. Ele deu a possibilidade de sermos justificados diante de Deus de novo, de sermos santificados e mais, de habitar com Ele na glória. Isso é discipulado, né? Tem novo convertido aqui? Discipulado. Legal demais isso aqui. Quem é esse? Jesus Cristo. Essa é a obra dele. É isso que Ele é. E precisa ser para a nossa vida, porque hoje Ele virou sei lá o quê, né? Jesus é um cara que paga nossas contas. Não. É o Senhor soberano Deus, que morreu em teu favor, que se esvaziou, deu a sua vida, para que você pudesse estar aqui hoje, salvo e restaurado, em nome de Jesus, amém? Aí no verso 11, ele vai dizer assim, 11, 12 e 13, ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos e irmãs. Ele diz, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também diz, nele porei a minha confiança. E novamente diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Jesus falando de quem? De nós.
E ele está usando esse exemplo, presta atenção. Então ele diz, tanto ele, Jesus, como nós, provém de um só. De quem? De Deus. Ele foi gerado, nós fomos criados e regenerados. Todos nós viemos do mesmo lugar. Por isso ele não tem nenhuma vergonha de chamar você, meu irmão, minha irmã, de nos chamar de irmãos, para que nós façamos parte. E daí o que ele faz? Ele repete um texto do Antigo Testamento para reforçar isso. Ele repete o Salmo 22, literalmente, proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Isso é o Salmo 22 que ele está repetindo no versículo 22. Veja como ele volta sempre lá, veja como é bonito isso. Também, aqui estou com os filhos que Deus me deu, que é isso, Isaías 8. Ele vai citando a Bíblia no Antigo Testamento para reforçar quem é Jesus, para construir a teologia sobre quem é Jesus, o ensinamento, essa construção teológica, literária, que quer exaltar Jesus Cristo, que tinha, aliás, quem escreveu isso aqui tinha que ter um profundo conhecimento do Antigo Testamento, sim ou não? Porque ele usa o tempo todo, ele acha Jesus onde ele está em toda, e isso é muito bonito, nele baseia tudo que a palavra fala sobre o nosso Senhor, sobre Jesus, e é muito bonito, tá? Veja o verso 14, eu vou ler um tempo aqui com você, para você ir construindo comigo. Portanto, visto que os filhos e as filhas são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, ele também foi de carne e sangue, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo poder, pelo medo da morte. Veja, nós, eu e você que somos carne e sangue, nós somos o quê? Humanos. E vivíamos escravizados pelo diabo, desculpa, mas o texto está falando do seu erro. Ah, mas eu nunca vou, não sei, eu era. Nós que vivíamos, nós que somos de carne e sangue, e éramos escravizados pelo diabo, tivemos a honra de ser alcançados por ele. Como? Ele se tornou carne e sangue como nós. Veja porque ele precisou renunciar à sua glória para se tornar humano e nascer de mulher como eu e você. E ao ressuscitar, ele venceu a morte, mas não venceu só a morte, ele venceu quem? O diabo que nos escravizava. Você tem que admitir, a vida sem Jesus era uma miséria, não era? Ei, era ou não era? Mas ele veio, ele foi como você, ele se fez carne e sangue como você, e como carne e sangue, ele venceu a morte, e ele venceu o diabo na tua vida. O diabo não manda mais, o diabo não te escraviza mais, você é liberto, porque o Senhor é Deus, ele é maravilhoso demais, glória a Deus. Esse que gosta de nos acorrentar tempo foi vencido. Cadê? Cadê a morte? Por isso o apóstolo Paulo fala, morte, onde é que está a tua vitória? Mostra aí você, cadê? Jesus Cristo já morreu por mim, já venceu a morte. Jesus Cristo já derrotou o diabo que nos acorrentava. Ele nos deu a liberdade que só Ele poderia nos dar. E hoje nós somos libertos do mal, nós somos libertos de tudo, das correntes, pela obra redentora do nosso Salvador Jesus Cristo. E você precisa tomar posse disso, porque não dá para ser acossado, acorrentado pelo diabo em pleno século 21, percebe? Não dá. Para ter o diabo oprimindo o século, não dá. Por quê? Porque você não está tomando posse dele, porque ele já fez, essa liberdade ele já te deu, essa vitória já está sobre você, não tem diabo, não tem mal, não tem morte, não tem nada, existe Jesus Cristo, se renda a ele que tudo será sobre você em nome de Jesus, amém? Aí no verso 16 ele vai dizer assim, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos e irmãs em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Por partes. Primeiro, não foi a anjos que ele veio salvar. Foi a você. Tem anjo aqui não. Foi a você. Mas aos descendentes de Abraão.
Observa aqui, Jesus veio salvar somente os descendentes de Abraão? Não, nós sabemos disso. Nós já lemos o apóstolo Paulo aqui, a gente sabe. Mas veja que a raiz judaica aqui está por trás do texto. Ele veio salvar onde? Veio salvar descendentes de Abraão. Jesus não veio salvar somente descendentes de Abraão, nós sabemos. Jesus veio salvar o ser humano caído, e ao ser humano foi dada a oportunidade que, se nele crer, todos serão salvos. Descendente de Abraão, não tem sangue, né? Que é todos que creem no Senhor Jesus Cristo. Entretanto, quando nós entendemos aqui, é importante que você entenda o que nós ministramos outra vez e agora, quando você entende as origens do texto, você entende porque ele fala. Por que ele fala que Jesus veio salvar descendentes de Abraão? Porque eles têm essa origem judaica, em que a promessa de salvação, eles são raça eleita. A eleição do povo judeu é muito forte. E o Senhor mandaria o Messias para salvar quem? A descendência de Abraão. Está aqui no texto ainda. E nós sabemos que isso já caminhou, né? Você entende as motivações do texto, o porquê dessa construção teológica. Então, meu conselho é, nunca leia um texto com os seus óculos de hoje. Nunca leia um texto com a compreensão que você tem hoje. Leia o texto pensando no contexto, sabendo que quem escreveu isso aqui foi uma comunidade judaica no primeiro século, que se converteu ao Cristo, e assim você vai entender por que ele diz as coisas, ok? Não foi a anjo que ele veio salvar, mas os descendentes de Abraão. Era necessário que ele se esvaziasse, que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos e irmãs, como nós já dissemos. Esvaziou-se da sua glória e se tornou humano. Ele se tornaria, então, com isso, presta atenção aqui, um sumo sacerdote. Um sacerdote maior que os outros. Fiel com relação a Deus para ser o quê? Propiciação. Um sacrifício definitivo pelos pecados de todo mundo. Ele coloca Jesus como o que aqui? Um sumo sacerdote que fez um sacrifício definitivo pela propiciação dos pecados de todo mundo, pelo perdão dos pecados de todos. Veja a figura de Jesus. Ele em tudo foi semelhante a nós, inclusive foi tentado como também nós somos tentados até hoje. Presta atenção aqui. Nós vamos voltar nessa questão, talvez o tema central desse texto é essa questão, como eu falei para vocês na última leitura, essa leitura judaica, porque Jesus é o sumo sacerdote. Como eu disse para vocês, talvez esse seja o tema mais forte, só aqui. Em nenhum outro lugar da Bíblia Jesus é sacerdote, nem nós mais somos sacerdote, que é o tal do Caifás, que era um capeta. Jesus não tem nada com sacerdote, mas aqui ele precisava ser. Por quê? Porque a tradição do povo é judaica, e não tem judeu sem sacerdote. Então assim, esquece o templo, esquece o sacerdote, esquece o sacrifício. É Jesus Cristo que você tem que olhar agora, porque Ele é o teu templo agora, é Ele que você adora, e só a Ele que você adora. Ele é o sacerdote, Ele é que fala com Deus em teu favor, Ele é o intercessor, e o sacrifício dele é suficiente, você não precisa sacrificar mais nada, Ele já perdoou os seus pecados pelo que Ele fez. Percebe a mudança de tudo que o judeu fazia para agora, por Jesus entrou no lugar? Percebe a teologia aqui em volta disso? É muito interessante isso. Só que os judeus é isso, essa questão dessa religiosidade que tinha. E por isso esse novo sacrifício, tudo isso, um sacrifício definitivo para salvar e perdoar os nossos pecados. Eles pegam essa maneira deles adorarem o Senhor, e lá levar o seu sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados, no templo, e falar, acabou tudo isso agora. E agora? Agora o negócio é com Jesus Cristo, meu irmão. Agora você não é o templo, agora é Ele. Agora não é o sacerdote, agora é Ele. Agora não é o teu sacrifício, agora é Ele, o que Ele já fez por você. Entende aqui esse texto? E aí ele vai entrar no capítulo 3, dizendo assim, ó. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel, aquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Vamos entender. Portanto, então, se vocês sabem disso, quem é Jesus Cristo, nós também, que buscamos a santidade que só um filho e uma filha de Deus busca, que nós fomos chamados pelo céu, um chamado celestial, para sermos da mesma família de Deus. Quem que nos chamou para ser filho e filha de Deus? Jesus Cristo, esse é o chamado. Nós, então, temos o quê?
que fixar os nossos pensamentos em Jesus. Esquece o tempo, esquece o sacerdote, esquece o sacrifício. Para de subir a escadaria da igreja de joelho, pelo amor de Deus. Fixe os seus pensamentos não na escada, em Jesus. Para de botar figuinha no braço para conseguir a bênção do Senhor, que eu sei que as pessoas fazem na igreja evangélica. Não faça isso. Vou visitar a casa dos irmãos, tem pé de coelho atrás da porta? Tem? Ferradura? Não tem. Para com isso. E fixe os seus pensamentos em... Ao conselho que esse texto está dando para uma comunidade com profundas tradições judaicas que perdeu a sua referência porque tinha sido destruído Israel. Para de olhar para tudo, para de olhar para Israel, para de olhar para a festa e olhe para Jesus. Fixe os seus pensamentos em Jesus. E aqui para mim, eu já fico pensando exatamente naquilo que você tem que se fixado ultimamente, né? Eu fico pensando assim, o que é que anda enchendo a tua cabeça ultimamente? Porque o judeu se encheu de tantos... O judeu assim, você vai na casa deles, na porta tem uns patuá pendurados, eles andam com as figas, uns badulaques pendurados na roupa, é um povo cheio de patuá, um negócio engraçado. A gente se fixa em umas coisas, a gente não bota copo d'água, né, para orar, não, mas a gente fica assim, e a gente enche a nossa cabeça com umas coisas. Eu fico pensando, o que é que tem enchido a nossa cabeça? Porque esse texto hoje está nos convidando a encher os nossos pensamentos a fixar tudo em Jesus. E eu quero que você tome isso para você, porque isso é importante. Só Ele vale a pena. Eu sei o que eu estou falando, porque eu também sou humano, e o texto diz que nós somos tentados até hoje, nós somos mesmo, e que você costumeiramente está lá na sua casa, enchendo a sua cabeça de sei lá o quê, né? Hã? Não? De tanta minhoca, né? Olha lá. E eu fico pensando como é que a gente lida isso. Eu não sei como é que você lida com isso, porque para nós, a nossa cabeça, e hoje a gente sabe aqui não, mas a gente sabe que é o nosso cérebro, é um lugar sei lá, de conflitos, sim ou não? Os nossos pensamentos é um lugar de lutas internas e intensas. E às vezes você se para pensando coisas e você fala, meu Deus, né? Não queria nem pensar isso, mas estou. E por isso aqui precisa o tempo todo estar de alguma maneira alinhada, sabe? A gente precisa manter a nossa sanidade. Eu acho interessante, porque se você não se ligar, começa a se encher de um monte de porcaria, daqui a pouco você perdeu o pé. A gente não se dá conta. Também não sei se você parou para pensar, mas você sabe que isso aqui coordena todo o resto, né? O que governa a sua vida, o que governa a igreja é a cabeça chamada Jesus Cristo. O que governa a sua vida é a sua cabeça. E essa sua cabeça tem que estar cheia do quê? Não podemos nos encher de coisas inúteis. Não dá para nos encher de Instagram com um monte de bobagem. Nós temos que nos encher de Jesus Cristo. E nós temos que entender isso. Porque se você encher de coisas inúteis, adivinha o que vai acontecer? As tentações vão vir. Como ele disse aqui, Jesus foi tentado, sobre você também vem, adivinha. E particularmente, se conselho fosse bom, eu daria, eu gosto muito, diariamente, de repreender esse negócio. O pensamento está enrolado, eu já jogo Jesus na parada. Acordo de manhã na cama 5 horas, 4h30, 4 horas, e começo a pensar em trabalho, pensar no que eu tenho que fazer, pensar nas contas, pensar no que está, no carro que quebrou e tal, e a hora eu tenho que parar e pensar, Jesus, o Senhor é maravilhoso, né? Jesus, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Eu começo a falar para mim mesmo. O Senhor é a razão de tudo. Eu digo para mim mesmo em pensamento. Porque eu preciso me encher de Jesus. E é interessante que quando você fala isso, parece que tudo faz... Agora, se você não vigia, os seus pensamentos vão se enchendo de minhoca, e aí o negócio funciona, viu? Está pensando besteira? Ai, o que aquele miserável fez comigo? Ai, meu Deus. Ai. Enche de Jesus aí, repreende. Começa a exaltar o nome do Senhor. Não está conseguindo dormir? Ai, não consigo dormir. Começa a exaltar o nome do Senhor, que você vai ver que você vai dormir. Começa a pensar o quanto o Senhor é maravilhoso, o que Ele tem feito na tua vida, que você vai dormir, em nome de Jesus. Porque nós temos que pensar nisso. Fixe os seus pensamentos em Jesus. E interessante que aqui ele diz que Jesus é apóstolo e sumo sacerdote.
Talvez apóstolo porque foi enviado pelo céu, né? Tudo bem. Sumo sacerdote, acho que por causa do contexto, né, que eu estou falando para vocês aí. Enfim, os sinais da origem do texto vai aparecendo. Inclusive porque ele vai dizer que ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel a toda a casa de Deus. Veja isso. Ele está fazendo um paralelo aqui entre Jesus e Moisés. Quem é Moisés? Primeiro ele compara. Vocês acham que é por acaso? É por acaso? Não. O texto diz que Jesus foi fiel a Deus, assim como Moisés. Quem é Moisés? O maior exemplo que o judaísmo tem na sua história. Moisés é o maior dos profetas que foi fiel à casa de Deus. Quando o texto diz que ele foi fiel à casa de Deus, é que Moisés foi o construtor da casa de Israel, foi o que construiu toda a lógica da casa do povo de Deus, que é o povo de Israel. Quem construiu toda a lógica do judaísmo, dos hebreus? Quem? Ele se baseou em quê? Tudo para adorar a Deus? Na lei de... Então Moisés foi fiel a essa construção da casa de Deus, e Jesus foi fiel a Deus. Veja, no primeiro momento, ele faz essa comparação nesse Moisés que edificou com Jesus, mas a intenção do texto aqui é deixar claro que Jesus não é só maior que os anjos, Jesus é maior do que tudo, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que a casa que Moisés teve que edificar. Jesus é Jesus. Jesus é maior do que a religião judaica, Jesus é maior que a tua religião, do que a minha. Jesus é Jesus. Ele não cabe na nossa medida. E nós temos que tomar posse disso, do tamanho do nosso Senhor. E aí ele vai dizer no verso 3, presta atenção, só para continuar o mesmo assunto. Jesus foi considerado então digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança do qual nos gloriamos. O que ele está dizendo aqui? Presta atenção. Moisés foi fiel à casa que Deus queria edificar. Deus deu a ele os 10 mandamentos para constituir um povo, sim ou não? Para sustentar. Ele foi fiel à casa que Deus queria edificar. Mas o construtor é maior que a casa. Moisés foi fiel e serviu para edificar a casa, e ele deu testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Por quê? Porque Moisés disse, presta atenção, Deuteronômio 18:15, Moisés disse: o Senhor, o teu Deus, vai levantar um profeta no meio de vocês, dos seus irmãos, e como eu, deem ouvidos a ele. Moisés disse isso lá atrás. Deu testemunho que o Senhor enviaria um profeta maior do que ele. Por isso esse testemunho de alguém que depois viria. Ele foi um grande homem de Deus, mas Cristo não foi fiel como homem de Deus, ele foi fiel como filho unigênito de Deus, não como casa, o filho unigênito de Deus que está sobre toda a casa. Quem é essa casa? Você, eu, nós. Ele nos alcançou, ele edificou nós como casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quem fez isso? Moisés? A lei? Os rituais? Jesus Cristo nos tornou esse templo, essa morada. Nós quem? Nós que nos apegamos com toda a firmeza, a confiança e a esperança que nós temos nele. Percebe? Nós, povo de Deus. Versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira, jamais entrarei no meu descanso. Bom, ele está profetizando aqui, e está usando todas as palavras repetidas do Salmo 95. Está escrito isso aqui no Salmo 95, quando o Senhor lembra que durante os 40 anos de peregrinação, o povo era de dura cerviz. E ele vai fazer uma ponte aqui agora, entre um Deus que usava Moisés para falar com o povo, e o povo era duro,
de coração duro, de dura serviço. E o povo fazia o quê? Não recebia o que Moisés falava. E fazia o quê? Murmurava durante 40 anos no deserto. E o texto vai fazer uma ponte para dizer, vocês não, presta atenção. O Êxodo diz que o povo colocava Deus à prova. Um absurdo isso. O povo colocava Deus à prova e reclamavam com Moisés, mesmo vendo todo o cuidado, mesmo vendo todos os milagres que Deus fazia. O Salmo lembra que Deus se irou. Na ocasião o Senhor disse, os seus corações estão se desviando, eles não reconhecem os meus caminhos, eles não querem os meus caminhos, por isso não vão herdar a terra, não vão herdar o meu descanso, diz o Senhor, por causa dessa obstinação. E aqui eu não sei se fica claro, aquilo que eu disse para vocês no outro dia, numa palavra aqui, o chamado de Israel para ser o testemunho de um povo que agrada ao Senhor, foi claro, eles foram predestinados para isso, mas não deu certo. O texto diz que não deu certo. Eles se perderam. Mas depois, esse testemunho foi transmitido para quem? Para a igreja. Jesus Cristo fez isso, para mim e para você. Nós somos os que testemunham Jesus Cristo. Nós que quem? Nós que nos rendemos a Ele. E por isso Hebreus lembra que nós temos que tomar cuidado. Por que cuidado? Porque com o mesmo problema deles, qual? De ser dura serviço. Dura serviço é o seguinte, pescoço duro, não se dobra, não se rende diante da vontade de Deus. Deus fala, Deus diz, Deus pede, Deus quase implora, e a gente, não sei se eu vou, acho que eu não vou. Esse era o problema do povo no deserto. E ele vai dizer, cuidado para não endurecer o coração, depois que Deus fez tanta maravilha na sua vida, fazendo o quê? Reclamando de tudo, murmurando. Esse foi o maior problema, eu tenho certeza, do povo que não deu certo. Nós temos esse testemunho na Bíblia Sagrada. Esse povo não herdou a terra prometida, esse povo não herdou o descanso. E nós temos que estar atentos, porque o problema persiste. Fique atento, porque Deus ia até esse povo e falava. Deus preparou Moisés e falou. E Deus preparou Jesus e continua falando até hoje. E nós? O que nós fazemos com isso? É muito importante que você compreenda isso, porque o texto diz de maneira muito clara e bonita, assim diz o Espírito Santo de Deus, se hoje vocês ouvirem a sua voz, levanta a mão aqui quem ouve a voz de Deus, levanta a mão aqui com quem Deus fala. Deus fala com você? Você ouve a voz de Deus? O conselho é, não endureça o teu coração, obedeça, se renda, se dobre diante da palavra do falar do Senhor. Não faça isso porque eles fizeram isso e não deu certo. Foram 40 anos de teimosia, de obstinação, e é lindo porque ele diz que Deus fazia coisas maravilhosas. Não vou ler mais, cansei de ler. Deus fazia coisas maravilhosas, coisas bonitas, e mesmo assim sobrava o quê? Ingratidão, porque reclamavam. E aí o reclamar é o quê? O que é o reclamar para um homem e uma mulher como eu e você? Reclamar diante do Deus que nós servimos, que tem vindo falar, que nos abraça. Sabe o que é reclamar? Dizer assim, essa sua medida aí não serve para mim, eu quero mais. Isso é reclamar. Isso é reclamar da casa, do marido, da mulher, dos filhos, do trabalho, do dinheiro. Isso é murmurar. Isso aí que você está fazendo por mim não é suficiente, eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito, eu quero mais. Isso aí, o que você tem para mim não serve. As medidas de Deus para aquele povo, o que Deus tinha preparado, em abundância e em fartura, os milagres, o cuidado, a atenção, no meio de um deserto, brotando água de rocha. Não passaram sede, não passaram fome, porque o Senhor guardou, uma nuvem guardando, uma coluna de fogo esquentando de noite, porque o deserto gela de noite. Não era suficiente, por isso o povo reclamava. E o texto de Hebreus vai fazer essa ponte. E ele vai dizer, tendo visto que esse povo foi obstinado, e o Senhor, não aguento mais. Vocês sabem que Deus se irritou num tanto, que ele desistiu disso aqui, né? Capítulo 32 de Êxodo, o Senhor falou, chega, eu não dou um passo mais com vocês, eu não dou um passo mais com esse povo. Se eu for, eu vou acabar matando todo mundo, porque eu não aguento mais. Quem falou isso? Deus. Moisés, vai, vou mandar um anjo com você, porque eu não ando mais com esse povo, eu não aguento mais murmuração. Vocês acham que Deus não se cansa, né? O amor dele é maravilhoso, né? Aliás, eu ouvi uma coisa hoje, acho que você ouviu também uma pregação, não sei se você ouviu.
O pastor falou que ele, na escola, o professor dele explicou, a misericórdia de Deus por nós dura 24 horas só. Por isso que ela precisa se renovar toda manhã, porque senão ele consome todo mundo. Porque a gente é cabeça dura, sim ou não? A gente é teimoso demais, queridos. A gente reclama demais. Mas se você parar para pensar e olhar para Hebreus, você vai entender que o Senhor é fiel demais, o Senhor é maravilhoso, Ele tem nos alcançado, sim ou não? E toda a provisão desse mundo está sobre nossa vida. Ai, pastor, mas é tão ruim, mas vai melhorar. Busque no Senhor, tenha paciência, que você vai ser alcançado. E eu tenho certeza que já foi, e eu tenho certeza que coisas já mudaram na nossa vida. A nós cabe reclamar ou agradecer ao Senhor? Por tudo. Por isso que é importante esse momento. Porque Hebreus vai dizer, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, verso 12 de novo, tenha um coração perverso e incrédulo, porque esse coração duro te afasta do Deus vivo. Essa vontade de dizer que nunca está bom, te afasta do Deus vivo. Olha isso. Olha que problema enorme que esse texto está trazendo para nós em nome de Jesus. E é por isso, ele vai dizer, ao invés de ficar reclamando, murmurando, encorajem uns aos outros todos os dias, durante esse tempo que se chama hoje. Abre a tua boca para ser uma boca de encorajamento, não de desânimo, não de reclamação, não de murmuração, porque não está bom. Está bom sim, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus já chegou e todas as coisas serão possíveis. Eu estou passando por dificuldade, mas não importa, Deus é bom e Ele vai me ajudar e eu vou vencer isso. Porque Deus é maravilhoso, entende? Essa postura nossa é lindo, porque esse coração duro é um coração, é pecado isso, meus irmãos, é pecado, e nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. Tudo que Deus espera ver é um coração quebrantado. Sabe o que é quebrantar o coração? Pega uma marreta e dá nele, estilhaça o coitado, não sobrou nada, mas é aí que chega o Senhor e fala, então vem cá, que eu vou habitar aí dentro, aí vai ser, porque no lugar desse coração duro, Ezequiel diz, de pedra, que eu vou arrancar daí, vou colocar um coração de carne, um coração que pulsa de gratidão por amor ao Deus que é Deus na nossa vida, em nome de Jesus, amém? É difícil Deus caminhar conosco, se não tem gratidão, por isso que o texto diz que afasta a tua vida do Deus vivo. O exemplo que ele está usando aqui é lá do Antigo Testamento, é lá do Êxodo, para falar do povo de Deus hoje. Quebrante o seu coração, se renda ao Senhor, se hoje vocês ouvirem a sua voz, ele vai repetir no versículo 15, se hoje você ouvir a sua voz, não endureçam o seu coração. Ele repete a mesma frase, se quebrante, deixe Deus falar, mas se renda, obedeça, porque aqui está a questão, aqui está a solução para Jesus ser Deus conosco o tempo todo em nome de Jesus. Deus presente, Deus vivo, quando ele fala Deus vivo, é um Deus que faz, que age, que é visto, um Deus que não é morto não, um Deus que vem e transforma toda a nossa história, porque é isso que Ele quer fazer, em nome de Jesus, amém? Você recebe isso? Amém. Palavra de Deus para você, leia o texto de Hebreus na tua casa, entenda esse momento tão precioso dessa construção maravilhosa, chamada Jesus Cristo, desse plano de salvação que o Senhor tem para as nossas vidas, que se chama Jesus. Ele vai falar, e nós temos que, ao ouvir a sua voz, não endurecer, sabe, se entregue, se quebrante, se abra, deixa Deus falar, porque a medida é dele, não é tua. Quantas pessoas que a gente não conhece, que Deus vai lá e fala, mas, isso aí não é legal, né? Acho que assim é mais fácil. Quantas? Como se a medida fosse nossa. Isso é endurecer o coração. É isso que não pode ser visto no nosso meio, amém? Povo quebrantado, povo entregue, povo que sabe que Jesus Cristo é o que Ele é, maravilhoso, o Senhor Salvador na nossa vida, que vem, que ouve Ele falando, e por ouvir se entrega, se rende, vai lá e obedece, e assim será sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Glória a Deus, muito obrigado, essa é a palavra que o Senhor preparou para a nossa vida hoje. Se você crer, você pode até aplaudir Ele, porque Ele é